Era uma vez um menino chamado José, que morava com seu pai Jacó e seus irmãos na terra de Canaã. José tinha 17 anos e era um jovem bondoso, trabalhador e cheio de sonhos. Seu pai o amava muito e, para mostrar esse amor, deu a ele uma linda túnica colorida, com muitas cores brilhantes e alegres. José adorava sua túnica, mas seus irmãos ficaram com muitos ciúmes, porque achavam injusto o pai gostar mais dele. Um dia, José contou um sonho. Meus feixes de trigo ficaram em pé, e os de vocês se curvaram diante do meu. Os irmãos ficaram bravos. Mais tarde, ele sonhou de novo. O sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Agora, os irmãos ficaram furiosos e juraram que um dia se vingariam daquele sonhador. Cena, campo com ovelhas e José se aproximando dos irmãos. Um dia, o pai de José pediu que ele levasse comida para os irmãos, que estavam cuidando das ovelhas longe de casa. José foi todo animado, com sua túnica colorida, sem imaginar o perigo. Quando os irmãos o viram de longe, disseram: "Lá vem o sonhador, vamos acabar com ele." Mas o irmão mais velho, Rubem, pediu: "Não o machuquem, só o coloquem no poço." E assim fizeram. Eles tiraram a túnica de José e o jogaram em um poço fundo e escuro. Depois, enquanto comiam, viram uma caravana indo para o Egito e tiveram uma ideia terrível. Venderam José como escravo por 20 moedas de prata. Rubem ficou triste ao ver o poço vazio. Para enganar o pai, os irmãos sujaram a túnica de José com sangue de cabra e disseram que um animal o havia atacado. Jacó chorou muito, achando que seu filho querido havia morrido. Cena: Egito, com pirâmides ao fundo e José sendo levado por camelôs. José foi vendido a um homem chamado Potifar, um capitão do exército do faraó. Mesmo longe de casa, José continuou confiando em Deus e tudo o que fazia dava certo. Potifar ficou tão impressionado que colocou José como responsável por toda a sua casa. Mas a esposa de Potifar mentiu sobre José e ele acabou sendo preso injustamente. Mesmo na prisão, José continuava acreditando que Deus tinha um plano. Um dia, 2 homens que trabalhavam para o faraó, o copeiro e o padeiro, tiveram sonhos estranhos. José orou e explicou o significado deles. O copeiro voltaria a trabalhar para o faraó e o padeiro seria punido. E tudo aconteceu exatamente como José disse. José pediu ao copeiro que se lembrasse dele, mas ele esqueceu. Cena: Palácio do faraó, com José sendo chamado. 2 anos depois, o faraó teve sonhos assustadores e ninguém sabia o que significavam. Então, o copeiro lembrou-se de José. O faraó mandou chamá-lo. José disse: "Eu não posso, mas Deus pode interpretar o seu sonho." E explicou: "O Egito terá 7 anos de fartura, seguidos de 7 anos de fome. Guarde comida nos anos bons para sobreviver nos anos ruins." O faraó ficou tão impressionado que fez de José o governador de todo o Egito. José organizou os celeiros e salvou muitas pessoas da fome. Um dia, seus irmãos foram até o Egito comprar comida, sem saber que aquele poderoso homem era o irmão que haviam vendido. Quando José os viu, reconheceu todos, mas eles não o reconheceram. Ele testou os irmãos para ver se haviam mudado, pedindo que trouxessem Benjamim, o caçula, até ele. Cena: Palácio do Egito. Os irmãos de joelhos perante José. Quando eles voltaram com Benjamim, José colocou uma taça de prata no saco dele e depois os acusou de roubo. Mas algo lindo aconteceu. Judá, um dos irmãos, se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim, dizendo: "Deixe o menino ir. Nosso pai morreria de tristeza se ele não voltasse." Ao ouvir isso, José não aguentou mais. Com lágrimas nos olhos, mandou todos saírem da sala e revelou: "Sou eu, José, seu irmão." Os irmãos ficaram com medo, mas José disse: "Não tenham medo. Vocês quiseram me fazer mal, mas Deus transformou tudo em bem. Ele me enviou ao Egito para salvar muitas vidas."
José os perdoou e os abraçou. Cena final, reencontro de Jacó e José, cenário colorido e feliz. José mandou buscar seu pai e toda a família para viverem no Egito. Quando Jacó viu seu filho querido, chorou de alegria. Antes de morrer, abençoou todos os filhos e agradeceu a Deus. José viveu muitos anos, viu seus netos crescerem e morreu em paz, acreditando que um dia o povo de Deus voltaria para a terra prometida. E assim, a história de José nos ensina que mesmo nos momentos mais difíceis, Deus nunca nos abandona e que os sonhos que vêm de Deus sempre se cumprem. Fim, mensagem na tela. Curta, se inscreva e compartilhe essa linda história.